Graça e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube, às 16 horas no Facebook e no Instagram. Mas, antes de começar a gravar, eu quero fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre esse vídeo, sobre essa palavra, sobre aquilo que vamos transmitir. Senhor, unja-me agora, eu te peço, com teu Santo Espírito, para que a palavra que aqui eu vou proferir seja uma palavra viva e eficaz, que vai promover mudança na vida das pessoas. Pai, também que aqueles que nos assistem possam receber espírito de revelação e de sabedoria, no pleno entendimento da tua palavra. E a ti te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, papai, em nome de Jesus. Queridos, o tema desta semana é: obediência aos mandamentos é uma expressão de amor a Deus. Querido, nós vemos aqui que a desobediência veio lá do Éden, quando Deus colocou o casal Adão e Eva para administrar o jardim. Ele disse: você não pode, você pode comer de todas as frutas que tem no jardim, são lindas, mas daquela fruta do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente morrerás. A serpente veio e iludiu a Eva. E a Eva veio e induziu o marido, convidou ele para comer, e ele comeu, e aí aconteceu a grande tragédia da humanidade, que foi o homem ser expulso do paraíso, e a partir daí comeu o pão do suor do seu rosto. Então não era esse o plano inicial de Deus, mas o homem rejeitou obedecer ao Todo-Poderoso e incorreu no pecado da humanidade. Então veja bem, então essa questão de desobediência, ela vem dos primórdios das civilizações, desde o tempo de Adão e Eva lá no paraíso. E hoje, meus amados, uma das grandes dificuldades que o ser humano encontra é obedecer. Obedecer em primeiro lugar a Deus, segundo lugar a palavra, terceiro lugar às autoridades, aos pais, aos líderes, aos patrões. Enfim, a obediência é uma cadeia. E você não pode escolher o que obedecer e o que não obedecer. Jesus foi muito claro na sua palavra, quando ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Será que você e eu amamos a Deus de verdade? Ah, sim, pastor. Tá. E você está obedecendo todos os mandamentos? Bem, mais ou menos. Então você não ama. Jesus foi muito claro. Não adianta você vir com conversa fiada, não adianta você vir com palavreado bonito, com falsas promessas. Deus não se deixa escarnecer. Então ele é muito claro no concernente à obediência. Se vocês me amam, vocês obedecerão a minha palavra. Só que, infelizmente, amado, o ser humano não está obedecendo a palavra do Senhor na íntegra, na totalidade. E aí, incorremos no segundo pecado, que é não amar a Deus. Então, Jesus falou um dia para os seus discípulos: ô galera, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, chamar de Jesus de Senhor implica em obedecer a todos os seus comandos. Então, meus amados, esse é um tema que nós vamos trabalhar para que você abra sua mente e você possa entender isso melhor. Veja, Jesus, quando ele veio aqui para a terra, João capítulo 6, verso 39 e diante, ele diz assim: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E aí, eu te pergunto, e eu e você, como ficamos nessa situação? Porque eu e você também viemos do céu. Ei, pastor, que história é essa? Você tem um espírito recriado, que não veio da terra, veio do céu. Então, se o seu espírito recriado veio do céu, nós viemos do céu.
E o que isso implica? Que nós precisamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa. Mas é aí que a coisa pega, porque o ser humano ele é muito egoísta. Ele até obedece à vontade do Senhor, desde que não interfira na sua vontade. Quando o assunto mexe na sua vontade, você prefere fazer a sua vontade. Até porque no mundo existem muitos bordões interessantes, mas que não são bíblicos. Entendeu? Então, ele diz assim, você precisa ser feliz. Tudo bem? Mas a minha felicidade, amado, não pode confrontar com o direito do meu irmão. A minha felicidade é relativa aos princípios da palavra. Então não é porque eu preciso ser feliz que eu passar por cima de tudo e de todos, como a maioria das pessoas fazem. Elas querem ser felizes a qualquer custo. E a coisa não é dessa forma. A minha liberdade vai até o ponto de ferir a liberdade do meu irmão. No momento que a minha liberdade ultrapassa a linha vermelha, eu tenho que recuar. Por quê? Não me é lícito invadir territórios alheios em nome do meu direito de ser feliz. Então, a vontade de Deus é uma coisa muito séria e que nós precisamos aprender a desenvolver. Olha só, demonstramos amor a Deus ao viver em conformidade com a sua vontade. Jesus falou uma certa feita o seguinte, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, em teu nome profetizei, Senhor, em teu nome fiz milagre, Senhor, em teu nome fiz maravilhas. E Jesus vai dizer para essa pessoa simplesmente, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não vos conheço. Como, Senhor? De comer e bebia contigo lá na rua. Não vos conheço. Não é o fato de você fazer milagres que vai te credenciar a ir morar no céu. Fazer milagre é importante? É. Você precisa se envolver nisso? Sim. Mas isso não é o principal. Jesus foi muito claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse vai entrar. Então, amados, esse tema de fazer a vontade de Deus é muito amplo, é muito expansivo. E eu não tenho tempo agora de tratar disso diretamente, porque temos outros objetivos a cumprir. Mas, bote isso na sua cabeça. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade. E a sua vontade, meu amado, não é o melhor que você pode apresentar. Veja, a obediência não é apenas um dever, mas uma resposta amorosa à graça de Deus. A Bíblia diz que Abraão, quando foi chamado, obedeceu, saindo da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, indo para um lugar que Deus ia mostrar. Então, só pelo fato de Abraão crer numa promessa de Deus, ele foi chamado de o pai da fé. Então, eu costumo dizer que fé é igual a obediência. Se você não obedece a uma determinada situação, então você não crê. Você não tem fé. E a Bíblia diz, em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é um ingrediente vital na vida do cristão, do ser humano. Mas a fé nos remete a uma obediência. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão para provar sua fé, para ele entregar seu único filho, filho do qual ia gerar todas as descendências, Abraão obedeceu.
Amado, eu tenho certeza que eu não teria obedecido. Porque é uma coisa meia estranha. Mas Abraão não discutiu. Eu quero te dar uma dica. Se você quer obedecer a Deus, obedeça de primeira. Não comece a questionar, não comece a fazer perguntas, não comece nisso, não comece naquilo. Agora, é preciso ter convicção de que é Deus quem está falando. Porque nós muitas vezes ouvimos muitas vozes. E nós ouvimos a voz do diabo, ouvimos a voz do homem, a sua voz é a minha voz, e ouvimos a voz de Deus. Então, esse é um outro assunto que nós precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. Aprender a ouvir a voz do Senhor e, em seguida, obedecer. Porque alguns até ouvem a voz do Senhor. Maravilha. Mas não obedecem. Então, meus amados, eu preciso aprender a ouvir a voz do Senhor e eu preciso obedecer aos comandos do Senhor. Busque aprender os ensinamentos de Deus nas Escrituras e aplique-os na vida cotidiana, especialmente nos pequenos gestos de bondade e de justiça. Ou seja, a palavra de Deus não é só para ser proferida nos cultos, nas reuniões de oração, nas células. Não, aí também você tem que ministrar. Mas a palavra de Deus deve ser ministrada no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, no ensino dos seus filhos na escola. É uma coisa do cotidiano, a gente não pode restringir a palavra de Deus só para momentos especiais. Não, não, a palavra de Deus é para todo o tempo. Em João 14, 12 diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me amam. Não adianta você dizer para mim que você conhece todos os mandamentos, que isso e aquilo. Jesus falou isso com o jovem rico. O jovem rico se aproximou do Senhor. Senhor, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus perguntou, você conhece os mandamentos? Tais. Conheço e os pratico desde a minha meninice. Ah, é? Então, só te falta uma coisa, amado. Vai, vende tudo o que você tem e distribua seu dinheiro com os pobres. Depois você vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem ficou muito triste com a proposta de Jesus. Porque ele dizia que conhecia os mandamentos e que praticava. Mas e cadê a obediência? Então, é sério. Aquele que tem os meus mandamentos, é fácil você gravar os mandamentos, é muito fácil. E os guarda. Aí é que tá. Mas você precisa, para guardar os mandamentos, conhecê-los. Então, uma coisa está implícita com a outra. Então, eu conheço o mandamento e guardo. Aí sim, eu estou provando, sem palavras, que amo verdadeiramente a Deus. Meu irmão, não tenta enganar a Deus com o teu falso amor, não, que o Senhor não vai nessa conversa. O Senhor não está preocupado com as palavras que você profere. O Senhor está preocupado com as intenções do teu coração. Porque Deus mede o coração das pessoas. E é a partir daí que Ele vai avaliar a sua vida. Veja, obediência é uma expressão concreta de amor a Deus. E Abraão foi um cara que provou isso. Abraão, quando chamado, obedeceu. Será que eu e você hoje, com todo o conhecimento que nós temos das Escrituras, do Espírito Santo, dos cultos, das reuniões, com todo o conhecimento que nós temos sobre Deus, quando Ele te manda fazer alguma coisa que você não está muito afim, será que você obedece? Quero te dizer que a obediência é uma expressão de amor. Então, se você está obedecendo, você está amando de maneira prática, de maneira palpável. Ela não é baseada em medo ou em obrigação, mas em confiança e reverência. Quando obedecemos, reconhecemos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amado, como o homem infantil, como o homem peca nessa questão
de achar que ele tem planos melhores do que o de Deus. Aí você deixa de fazer algo que Deus está te mandando para fazer algo que você acha que vai dar certo. É como aquela experiência do cara, nós vamos viajar para tal cidade e nós vamos ganhar dinheiro, vamos fazer, vamos acontecer. E aí ele pergunta, o que é a tua vida? A tua vida é como uma neblina que aparece num instante e se dissipa. Ao invés de você falar essas coisas, você diz, se Deus quiser, não só viveremos, como ganharemos dinheiro e fazemos toda coisa. Você tem que colocar a prioridade debaixo da vontade de Deus. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso, isso, aquilo. Abraão demonstrou amor a Deus ao obedecer ao chamado de sacrificar Isaac. Gênesis 22. Meu irmão, eu acho essa uma palavra difícil. Deus vira para Abraão e fala, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho em um holocausto a mim, numa montanha que eu vou te mostrar. Gente, sacrifício de holocausto é queimar a figura no fogo. Não é só matar. Mas Abraão confiava tanto em Deus que ele não contou conversa. É óbvio que ele não falou com a Sara. Porque se ele falasse um negócio desse com a Sara, Sara botaria ele para correr e estava até hoje correndo de Sara. Ele não falou com Sara. Não falou com ninguém. Nem pensou muito. No outro dia ele rachou a lenha, pôs nos animais e partiu. E depois de 2 dias de caminhada, ele avistou o monte. O Senhor falou, é lá que eu quero que você sacrifique Isaac para mim. Tá bom. Abraão chegou no pé do morro, falou para os 2 amigos dele, os criados que foram com ele, olha, fiquem aqui, que eu e o rapaz vamos adorar. Veja bem, vamos adorar. E depois nós voltaremos para seguir viagem. Abraão tinha certeza, amados, que ele iria voltar. Então, ele disse que ia fazer o quê? Adorar. Mas, na verdade, ia fazer o quê? Sacrificar o filho. Então, o sacrifício é uma forma de adoração. E o que é que Abraão fez? Foi lá, fez o altar de pedra, botou o menino em cima do altar, botou a lenha, amarrou e pegou o cutelo e, quando ele ia cravar o cutelo no peito do Isaac, o anjo falou, para, Abraão, porque agora eu sei que você me ama, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. Amados, o que é que nós estamos negando a Deus de coisa tão simples que não se compara com uma entrega de um filho? Quando eu e você deixamos de entregar algo que Deus nos pede, nós estamos desonrando a Deus. Abraão tinha toda a certeza que mesmo que ele matasse o filho, Deus iria ressuscitá-lo naquele lugar. Amado, eu não tenho tamanha fé, misericórdia. Mas Abraão é um exemplo para nós. Por isso ele é chamado o pai da fé. Quando chamado a oferecer seu filho Isaque em sacrifício, ele obedeceu. E aí o Senhor deu essa declaração. Abraão, agora eu sei que você me ama. Deus sempre sabia, porque Deus sabe tudo. Mas Abraão não sabia que ele amava tanto a Deus ao ponto de sacrificar o próprio filho. E Abraão fez isso no sentimento. Ele não vacilou, ele não fez uma oração para Deus livrar ele daquele problema. Não. Quando o menino estava subindo, perguntou, papai, nós vamos sacrificar? O cara falou, vamos. Tá bom, pai, aqui está o fogo, a lenha, o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê a ovelha para o sacrifício? Abraão não ia dizer, você é o sacrifício. Mas Abraão, orientado pelo Espírito Santo, porque isso não é uma sabedoria humana. Disse, filho, o Senhor proverá. E depois que ele ia descer o cutelo para matar o menino, o anjo mandou parar. Ele olhou para um lado e havia lá um cabrito preso pelo chifre nos arbustos. E Abraão foi lá, pegou o cabrito, sacrificou no lugar do seu filho Isaque e voltou bonito e faceiro para os empregados que estavam esperando por ele lá embaixo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Fé é igual a obediência. A obediência, meus amados, é a coisa mais importante da Bíblia.
Por quê? Se você obedece, tudo funciona perfeitamente. Se você não obedece, as coisas começam a dar errada. Veja, sua obediência mostrou a sua confiança inabalável no caráter de Deus. Vamos repetir junto? A minha obediência mostra a minha confiança inabalável no caráter de Deus. Uma coisa que Deus não tolera, amado, é que eu e você duvide dele. Deus matou toda uma geração de hebreus no deserto, porque eles duvidaram da promessa que Deus ia levá-los para uma terra boa, ampla, que mana leite e mel. Eles fizeram pouco caso e disseram, nós não vamos chegar lá coisa nenhuma. E Deus, milagrosamente, matou todos os homens adultos daquele negócio. E as crianças que eles achavam que não iam entrar, cresceram no deserto, e eles entraram, meus amados, na terra prometida com a quantidade igual de gente que saiu do Egito. Mesmo com todas as pessoas que morreram pelo caminho, nasceram outros, criaram, cresceram, chegou lá com o mesmo número. Deus não perde nada. Mas ele não quer que você duvide do seu caráter. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, quando estava na travessia do deserto. Duvidaram da bondade de Deus, do caráter de Deus. E Deus declarou, já todos aqueles que duvidaram de mim não vão entrar na terra prometida, mas os pequeninos entrarão. E aconteceu exatamente como Deus falou. Então, meus amados, a obediência como estilo de vida é algo insubstituível. Ou eu e você obedecemos de verdade a Deus, ou então não temos condições de caminhar com o Senhor. Porque vira e mexe vão surgir coisas importantes para ti, mas que não é importante para Deus. E eu preciso, amado, fazer a vontade de Deus. Abraão fez a vontade de Deus quando saiu de Ur para ir para uma terra que ele não conhecia. E Deus honrou ele nessa caminhada. Abraão provou a sua obediência a Deus quando ele pediu seu filho Isaque em sacrifício. Ele aceitou. E Deus fez uma promessa que hoje vale para mim e para você. Porque você não me negou o teu filho, eu vou abençoar você e toda a sua descendência com toda a sorte de bênçãos. Então, hoje, eu e você somos beneficiários das bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Por que, pastor, se eu não sou judeu? Gálatas 3,29 diz que aqueles que são de Cristo são descendência de Abraão. E eu pergunto, você é de Cristo, meu nobre? Eu sou. Então você é descendência de Abraão e tem direito a todas as promessas que Deus fez para Abraão nas Escrituras. Como é que eu posso aplicar, meus amados, esse conceito no nosso dia a dia, na vida diária? Por exemplo, individualmente, reserve tempo para contemplar a grandeza de Deus por meio da oração, leitura bíblica e louvor pessoal. Reserve tempo. Não sei que hora. Da meia-noite às 6 tem tempo. A questão não é a quantidade de tempo, meu amado. A questão é a qualidade de tempo. Veja, reserve tempo para contemplar a grandeza de Deus por meio da oração, leitura bíblica e louvor pessoal. Eu acrescento mais um aqui. Ouvir hinos, ouvir louvores a Deus através da TV, do rádio, do disco, de qualquer forma. Então, você, em primeiro lugar, precisa demonstrar essa obediência através da prática dessas atividades de maneira individual, no particular. 2, coletivamente. Participe ativamente de cultos, não apenas como espectador, mas com o coração voltado para Deus. Eu fico muito feliz na igreja que eu congrego, porque eu sou responsável pelo setor de informações, e eu chego meia hora antes e saio meia hora depois. É impressionante. Meia hora antes o pessoal começa a chegar. Vem para a casa do Senhor. E
o culto acaba, mas eles não vão embora logo, ficam ali batendo papo, fazendo perguntas. Então, o culto passa a ser algo especial. O salmista diz, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus se alegra, querido, quando você vai na casa dele. Deixa eu te dizer algo. Há uma bênção do Senhor implícita quando você vai a qualquer dos cultos da sua igreja. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, desde que você crê que ele realmente pode fazer alguma coisa. Então, você está indo para um culto, você está buscando a Deus. Aí você está se credenciando para receber uma bênção especial da parte do Pai. Por quê? Você largou várias atividades que você tinha, mas foi adorar ao Rei lá na casa do Senhor. Então, a oração, a participação de culto coletivamente é muito importante. Por exemplo, tem gente que está frio, hoje eu não vou porque está frio. Está chovendo, não vou porque está chovendo. Está fazendo um calor daqueles, eu não vou porque está muito quente. Amado, para com isso. Nós precisamos nos reunir com as pessoas. A Bíblia diz que o nosso Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então você está lá na igreja louvando, Jesus está ali também, pronto para te abençoar, para fazer algo especial para você. E em sua vida diária você pode honrar a Deus. Como? Viva de forma que suas ações glorifiquem a Deus. Eu já disse aqui que o nosso testemunho cristão é muito mais precioso do que uma pregação do Evangelho. Porque as pessoas te conhecem, sabem onde você mora, conhecem as suas debilidades, as suas fraquezas. Mas, quando eles veem a atuação de Deus na sua vida, ele aí vai dizer, não, realmente, esse rapaz é um rapaz de Deus, é um rapaz, homem santo. Então, viva de forma que as suas ações glorifiquem a Deus. Como Paulo diz, 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Coisa linda, né? Será que tudo, disse tudo, que eu e você fazemos contribui para a glória de Deus? Eu tenho minhas dúvidas. Mas essa é uma palavra que Paulo deu para os cristãos de lá de Corinto. Quer comais. Mas eu não posso comer carne que vai envergonhar, que vai fazer tropeçar o meu irmão. Então não coma. Mas eu não posso ser vegetariano que eu vou confrontar meu irmão. Não seja. Tudo que você for fazer, comer, beber, vestir, tem algumas irmãzinhas que vai para o culto com as roupinhas que eu vou te contar. Ei, você está vestindo para a glória de Deus? Ou para exibir seu lindo corpício para os homens ficarem apreciando? Sério isso, meu irmão? Então, a nossa vestimenta tem que ser decente. Não precisa exagerar, nem para um lado nem para outro. Mas seja equilibrado. Quer comais, quer bebais. Eu gosto de tomar uma cervejinha. É? A Bíblia recomenda isso? Não. Então para de tomar cervejinha, meu filho. Toma a sua água natural ou Coca-Cola. Eu sei que Coca-Cola é horrível, mas tem gente que gosta. Eu não vou discutir com quem toma Coca-Cola. Toma chimarrão. Tá? É uma forma de você comer e beber para a glória de Deus. Agora, ele aí finaliza e dá uma pancada na gente. Ou que façais qualquer outra coisa. Não tem alternativa, mano. Fazei tudo para a glória de Deus. Meu querido, se o que você está fazendo não dá glória para Deus, para. Como eu vou parar agora que meu tempo foi embora. Senhor, eu peço ao Santo Espírito que complete a obra no coração dos irmãos. E que aquilo, Pai, que eu não pude fazer, o Senhor faça para que eles sejam abençoados, instruídos, orientados pelo Senhor. E desde já, papai, nós queremos nesse momento dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração, como convém ao servo do Senhor. Abençoa todo o teu povo hoje, Pai, agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Glória a Deus.